Fala, amigos da TV Justiça. O Direito Sem Fronteiras dessa semana fala sobre um dos países que mais crescem no mundo, a China, que está comemorando em outubro o aniversário da Revolução Chinesa. É também um dos maiores do planeta, com dimensão continental e aproximadamente 1,4 bilhão de pessoas. A República Popular da China apresenta hoje os mais respeitáveis índices de desenvolvimento tecnológico, educacional e industrial. E hoje é a segunda maior potência comercial do mundo, apesar da base socialista. A entrada da China na OMC só aconteceu após longas negociações. Foi preciso convencer alguns futuros parceiros comerciais, como Estados Unidos e União Europeia, de que o país estava se esforçando para abrir a economia para a competição internacional. Um dos pontos-chave foi o acordo comercial assinado entre Estados Unidos e China, em novembro de 1999. Já o reconhecimento da China como uma economia de mercado a partir de 2016 dependerá da decisão e da interpretação de cada país membro da OMC. Para o debate de hoje, contamos com a presença de Marcos Cordeiro Pires, doutor em História Econômica, livre-docente em Economia Política Internacional, e Evandro Menezes de Carvalho, doutor em Direito Internacional e que atenderam o nosso convite gentilmente para falar a respeito do nosso tema da semana. Sejam bem-vindos aqui aos estúdios da TV Justiça, o programa Direito Sem Fronteiras, e eu chamei a reportagem exatamente falando a respeito da questão da base socialista. É porque talvez seja um dos grandes dilemas que já há décadas vem atravessando a questão política e econômica da China, porque é um país de base socialista, é a República Popular da China, e, no entanto, é um país que, conversando com a antropóloga que nos deu uma entrevista no programa anterior, ela dizia que quando você conversa com um chinês, ele diz que eles não se definem como um país capitalista, são um país socialista, mas que integra a economia de mercado. Isso é um pouco difícil de entender, provavelmente, para a nossa mentalidade ocidental. Como é que fica essa questão, doutor? Eu acho que a gente tem que olhar a China dentro dos próprios termos, já que não é um país, é uma civilização. Então, essa é a primeira questão. A gente vê rupturas e continuidade, particularmente com o sistema econômico. A China, ela tem todas as principais variáveis econômicas dirigidas pelo Estado e também tem uma economia de mercado. Eu imagino que as pessoas têm um problema para compreender que uma economia de mercado não é uma economia capitalista, porque a economia de mercado ela precede o capitalismo. O que define o capitalismo como tal é o fato de uma burguesia ter ascendido ao poder e ter controlado o poder e organizar as políticas a partir daí. Giovanni Arrighi, ele chama a atenção ao fato de que, como modelo de economia de mercado, a China era muito mais uma economia de mercado no século XIX do que propriamente a Inglaterra, que dá origem à Revolução Burguesa. Então, essa característica, tem burguesia na China? Tem. A burguesia na China tem o poder na China? Não tem. Da mesma forma que no século XIX ou no século XVIII. Existia uma classe de comerciantes na China? Sim, mas eles jamais tiveram acesso ao poder porque o poder era restrito aos mandarins. Agora, no contexto atual que nós temos essa situação de um país que se torna uma das grandes locomotivas do mundo, dissemos até agora há pouco a respeito de ser a segunda economia do mundo, quase primeira, né? E, aliás, em determinados aspectos ela já ultrapassa até os Estados Unidos, na realidade. Podemos dizer que essa China da qual falamos hoje, ela é diferente daquela de outubro de 1949? Há muita diferença nesse sentido, como civilização e como potência? Carlos, a diferença ela é brutal, ela é imensa. Né? A China de hoje é uma China que passou por profundas transformações iniciadas com a abertura, quando o Deng Xiaoping ele assume o poder, num processo até bastante complexo, problemático naquele momento, e encaminha o país para uma agenda de reforma e de abertura que se estende até hoje. Então, a China é um país em que tudo está em transformação mesmo até hoje, a economia avançou bastante nesse sentido e a gente vê os resultados econômicos aí. E agora, essa acho que é a grande novidade da China contemporânea, é que o direito entra em cena. Esse é um ponto importante, tanto que no último congresso do partido se coloca essa questão, né, do Estado de Direito na China, de se colocar o direito como um componente importante para poder criar a estrutura necessária para o desenvolvimento econômico, né, e garantia também de alguns direitos para
o povo chinês. Entre outros aspectos, como, por exemplo, a população, né, a taxa de natalidade da população chinesa está muito abaixo, daí a gente entende, por exemplo, porque o fim da política do filho único. O investimento na educação é imenso, né? Então, hoje, as universidades chinesas, todas elas têm uma estrutura maravilhosa e já começa a despontar nos rankings. O jovem chinês vive um momento completamente diferente, não só em relação ao consumo. Então, você vai nas grandes cidades chinesas, todas as marcas famosas, elas estão espalhadas nas grandes cidades, e não é só num shopping específico, não, mesmo nas ruas, né? Então, eu vi isso de uma maneira muito presente. Assim, o jovem chinês, ele fala, né, o inglês, ou estuda, ou quer, ele tem ambição, né, ele quer ficar rico, né, a gente percebe isso também. Então, tem uma série de componentes na China contemporânea hoje que coloca o país até em profundas contradições. Quer dizer, ainda existe a antiga geração. Então, esse gap entre essa antiga geração e o que os jovens estão vivenciando hoje na China é imenso, é muito grande, né? Então, há uma expectativa deles de lidar com essa novidade. Há exemplo, como eu sempre menciono, né, da internet, né? No caso, existe um sistema vivo e muito ativo de internet dentro da China, né? Os chineses, eles têm o Facebook deles, eles têm o Twitter deles e usam e abusam disso aí, né? Então, quando se chega na China, é muito claro essa transformação. Porém, quanto mais se aproxima, se vê também a presença da cultura, das marcas. Quer dizer, no fundo, o chinês ele ainda é chinês, em vários aspectos. Nesse sentido, vamos para um aspecto cultural, que é o fato de que, estamos falando justamente de 1949, houve o período da tentativa de se fazer uma releitura, uma reelaboração política, social e econômica da China a partir das cinzas, palavras ditas na época. Essa questão da preservação e até da existência até de institutos com o nome de Confúcio, preservados pelo Partido Comunista Chinês, isso revela uma mudança a partir de Deng Xiaoping, que ela é total em relação ao período de 1949, que é o que marca-se agora a data de outubro? Bom, a gente teria que olhar 1949 como um marco da mudança. A gente pensar um país que chega em 1949 com menos de 5% do PIB mundial, quando em 1830 ele tinha mais ou menos 30% do PIB mundial, com a taxa de analfabetismo enorme. Tanto é que aquele pessoal que fez a Revolução em 49, eles modificaram o próprio ideograma, né, no sentido de facilitar a alfabetização em larga escala. Esse é um aspecto, é uma base que a gente observa. Uma outra questão interessante a ser observada, o próprio direito da mulher, né? A mulher, no regime anterior, ela era quase nada, era literalmente a escrava da sogra, né? Ao passo que, gradativamente, a mulher assume um outro papel na sociedade e na política da China. O outro aspecto que a gente deveria observar como uma continuidade, né? O crescimento acelerado, ele não surge de uma hora para outra. Mesmo durante a década de 50, grande parte da indústria de bens de capital pesado, criada à época com o apoio da União Soviética, tudo isso serviu para você utilizar, depois de 79, para você dar um salto na economia e na sociedade chinesas. Então, é uma questão que é dialética, né? A gente vê elementos de ruptura, mas um elemento de continuidade, um peso histórico muito grande na sociedade chinesa ainda hoje. Essa questão da descentralização, na verdade, é impossível, pergunto, haver uma centralização além daquela que já se verifica, ou seja, este sistema de planejamento, mas na verdade negociado, valendo para essas diversas realidades regionais. Esse é um resumo possível a respeito do que acontece e perigoso, claro, a respeito do que acontece na China? O sistema chinês ele tem uns componentes interessantes. Em que sentido? Você tem um Estado unitário, né, em que o poder central está localizado em Pequim. No entanto, ele é um sistema, o governo ele é gerido de modo a permitir que haja experimentações nas províncias antes de adotar uma política que seja aplicada em todo o país. O caso, por exemplo, do fim da política de filho único, antes de adotar a decisão de permitir
que os casais possam ter 2 filhos, e na verdade sempre houve, a flexibilização ela sempre foi gradual. Mas antes de nacionalizar, vamos dizer assim, a medida, ela já tinha sido permitido que algumas províncias ou algumas cidades adotassem as políticas que elas achassem convenientes. E aí o governo central observava o comportamento da população e os resultados daquela política aplicada em diferentes províncias e políticas diferentes, e a partir de um estudo, de uma análise, eles depois adotavam uma política nacional. Esse é um primeiro aspecto, quer dizer, de uma experimentação antes de nacionalizar. Um segundo aspecto é que as províncias e os governadores das províncias e os prefeitos das cidades, eles competem entre si, né? Não só para ter mais recursos, mas para aplicar bem os recursos e assim também progredir na sua carreira dentro do Partido Comunista. Então há um sistema de competição interessante entre as províncias, apesar de estarmos num Estado unitário. Então o governo chinês trabalha muito com a ideia de projeto piloto. Isso, inclusive, é o tipo de modelo que eles usam para criar as zonas francas, em Shenzhen, em Xangai, entre outros lugares, né? E ali, de fato, é uma zona franca. E nisso ele vai testando essa abertura e controlando a abertura da China para o mercado exterior, né? Então, é muito interessante o modelo chinês, olhar o modelo chinês, né? Sempre vai ter os seus, como qualquer modelo, vai ter aspectos que não seria positivo, aspectos que são extremamente positivos e que, obviamente, não se trata aqui de dizer, olha, isso é bom, a gente precisa exportar, né? Mas são comparações que nos trazem essas lições. Eu acho que essa é uma delas, né? Que é um modelo em que, apesar de estar no Estado unitário, há grande competição entre governadores e prefeitos. E, além disso, o governo ele trabalha muito com a lógica de projetos piloto para muitas políticas que são importantes para o país, antes de nacionalizar para toda a população. Na tentativa de fazer um pouquinho essa compreensão, que na verdade, até no programa anterior eu falei, na verdade é uma tarefa impossível de se fazer em um programa de meia hora um entendimento a respeito da China, mas já vou adiantando um pouquinho, no próximo bloco, nós vamos para o rápido intervalo, eu gostaria de perguntar a respeito da China no contexto internacional, na atualidade, em plena época de globalização. A nossa discussão sobre a China continua, melhor dizendo, daqui a pouquinho, quando voltarmos, depois de um breve intervalo. Voltamos já com o Direito Sem Fronteiras, não saia daí. Direito Sem Fronteiras está de volta. Retomamos a nossa conversa de hoje sobre a China. O crescimento que trouxe prosperidade e também problemas comuns aos países capitalistas. Desigualdade social, desemprego, aumento da pobreza. Como é que isso é enfrentado? E, particularmente, eu gostaria de perguntar, como já anunciei no final do bloco anterior, a respeito da China no contexto internacional. Mas, antes disso, gostaria de conversar com o professor Marcos a respeito de um aspecto que foi uma frase que nós tivemos da gravação do programa anterior, falando especificamente a respeito da Revolução Chinesa, que não chegamos até propriamente a abordar na entrevista propriamente dita, mas eu achei bastante interessante que a antropóloga que foi convidada para o nosso programa, ela fez uma observação interessante. Ela falou que o chinês é um homem pragmático e é uma civilização pragmática. De que maneira isso se reflete nesses aspectos que abordamos no primeiro bloco? É uma questão importante de pensar quais são aqueles fundamentos básicos que seriam a cultura chinesa atual. Acho que a questão do Confúcio, nós mencionamos aqui, poderia colocar o taoísmo, a questão dos polos negativo e positivo, do branco e preto, do equilíbrio entre os opostos, e a questão do budismo, que a gente não vai entrar. O chinês ele é pragmático, né? Ele não tem comprometimento com o erro. Essa é uma questão que, particularmente, nós da América Latina deveríamos refletir, né? Porque quando ele faz o experimento, tal qual falou o professor Evandro, né? Esse experimento, ele dá certo, ele replica. Mas se ele não dá certo, imediatamente ele é liquidado e ninguém vai bater a cabeça dentro de um modelo ou de alguma ideia que não deu certo, né? A frase do Deng Xiaoping, ou mesmo Mao Tse-tung, eles têm grandes ditados, né, que são enraizados na mentalidade chinesa. Aquela questão da cor do gato. Não importa se o gato é preto ou se o gato é branco. O que importa é se ele cata o rato, né? Então, esse aspecto é importante, que aí vai para onde você colocou, que é no caso da política internacional, né? A política internacional, ela mostra esse pragmatismo. Então, se perguntar qual que é a linha central, a China tem alianças permanentes com algum país? Tem com o Paquistão,
né? Fora disso, ela tem uma aliança flexível uma relação flexível com a Rússia. Lembrando que a Rússia foi o país que mais tirou território do Império Chinês depois, na segunda metade do século XIX. Ela tem um relacionamento, qual o relacionamento com os Estados Unidos? É o relacionamento de uma potência ascendente e de uma potência estabelecida. Mas, para além dessa relação contraditória do ponto de vista de interesses distintos, há uma simbiose, né, do ponto de vista econômico e político. No caso da América Latina, né, durante o governo Salvador Allende, foi o primeiro país da América do Sul a reconhecer o governo de Pequim e não de Taipei, né? Porém, no momento em que tem o golpe militar do Pinochet, em 11 de setembro de 73, a China não rompe com Pinochet. Ela continua mantendo relações diplomáticas com o Chile, independentemente dessa questão. E o último ponto, né, acho que é já para a gente refletir, a China ela é tão pragmática que ela não tem, né, aquilo que a gente pode dizer que é uma agenda, né, uma agenda de levar os seus valores, levar os seus conceitos, né? Então, a China não tem uma preocupação de levar a sua visão de direitos humanos para o resto do mundo. Não se preocupa em levar, né, o seu modelo político para o resto do mundo, né? E ela vai se relacionando de acordo com essas circunstâncias. Vale para o Estado e também vale para o cidadão comum chinês. Aí vem uma pergunta para o professor Evandro relacionada a uma frase, a um ponto que foi colocado anteriormente, que é exatamente a questão relacionada à Guerra Fria. Então, há uma imagem midiática influenciada por todo aquele período que eu, com base nisso, lhe perguntaria: o que muda a China durante esse período da Guerra Fria com que os países... particularmente os países ocidentais, lidavam? É a China que muda, ou o que muda é apenas a visão? Esse pragmatismo, na verdade, como diz o professor, é algo que é perene e, na verdade, embora tenha modificado pela questão do tempo alguns personagens, mas, na verdade, a China é a mesma. Como é que fica essa questão? Na verdade, essa mudança ela já se dá na década de 60, quando a China ela se afasta, vamos dizer assim, de um certo bloco, da identificação com o bloco comunista e se aproxima da identificação do bloco dos países do terceiro mundo, dos países em desenvolvimento. Ela faz esse deslocamento, obviamente que do ponto de vista interno ela continua defendendo o Partido Comunista e a ideologia do Partido Comunista, mas para fora ela se aproxima dos países do terceiro mundo e permanece. Então é muito curioso perceber como a China ela se posiciona nesse lugar, uma espécie de porta-voz desses países do terceiro mundo que almejam desde a década de 60 uma reforma do sistema econômico internacional, uma maior participação no sistema econômico internacional. Então, não é à toa que a China ela vê com muita atenção o G20, né? Ela vê com muita atenção, né? É praticamente o projeto que ela assume como dela também, né? Os BRICS. Né? Então, são iniciativas que, de certo modo, é um passo até mais além, porque são grupos mais restritos, né? Mas que envolvem os países em desenvolvimento. Então, esse é o lugar, né, que a China se posicionou até durante a Guerra Fria e segue até hoje, né, obviamente com outro status, de segunda maior economia do mundo. Eu costumo dizer que a China ela não é nem comunista, nem capitalista. Ela é chinesa, ela vai fazer o que for preciso ser feito para levar adiante o seu projeto nacional, que está muito expresso no atual governo do Xi Jinping, quando ele falou no início do seu mandato do rejuvenescimento da nação, do renascimento da China, ou seja, colocar a China no seu lugar devido na história. Como fica a China como personagem, ou não até mesmo, diante de alguns dos grandes problemas diplomáticos que nós temos na atualidade, visto por região? Questão do Oriente Médio, Síria, Rússia, por consequência, nesse envolvimento, e também mais para o oeste, a Coreia do Norte. E também, é claro, falando de China, a questão do Japão. Como é que fica a China nesse contexto? É possível se esperar um determinado tipo de comportamento ou, na verdade, um grande mistério? Eu creio que continua um grande mistério, porque os chineses planteiam a estratégia de desenvolvimento pacífico. Eles procuram evitar aquilo que é trabalhado por um cientista político norte-americano, Alison Graham,
né, que é a armadilha de Tucídides, que está relacionado com a inevitabilidade, ou a suposta inevitabilidade de um conflito bélico entre a potência ascendente e a potência estabelecida. Então, em que medida que é um mistério? Do mesmo instante que a China coloca o nosso desenvolvimento é pacífico, ela se transforma como uma força assertiva no Mar do Sul da China. Então, me recordo, estava em Xangai e o ex-cônsul brasileiro nosso, o João Mendonça Neto, ele havia dito que ele via de frente do rio em Xangai, passando um navio de guerra absurdamente grande, né? E isso ainda não tinha o porta-avião que a China comprou da Ucrânia e depois refez. Então você tem uma presença militar que é uma presença assertiva. A própria questão da definição de uma zona de reconhecimento aéreo, né, que envolve inclusive um monte de ilhas sob disputas. Aí volta, né, ou seja, você tem um sinal de que eu sou grande, eu sou forte, eu tenho capacidade para me defender, né? Ou a própria questão de criação de capacidades dentro das ilhas Nansha, né, aquelas ilhas Paracelso. Essa é uma mensagem. Por outro lado, né, na mesma diplomacia, se coloca, no uso de melhor expressão, a política do talão de cheque, ou de todo o investimento que a China se propõe a fazer na sua estratégia de um grande cinturão e uma nova rota marítima da seda. Quer dizer, uma rota da seda e um cinturão marítimo da seda. Porque aí do mesmo instante, né, que você tem problemas com aliados com os Estados Unidos, como agora Filipinas, Tailândia, né? O que se coloca? A criação de infraestrutura, a integração econômica e a boa vontade no sentido de integrar aquela região. Do ponto de vista fora da Ásia-Pacífico, né, a China ela não toma nem tem tomado nenhuma decisão que seja de confronto. Mesmo com relação a temáticas como do Oriente Médio, a temática da Síria, a China sempre se abstém no Conselho de Segurança. Ela não coloca nenhum veto em princípio, ela se abstém, o que em última instância diz o seguinte: a grande potência que quer levar adiante a sua política leva, e a gente está observando isso de maneira atenta, sem querer arrumar nenhum foco de atrito com as potências estabelecidas. Eu acho que o caminho da China é contraditório, né? Eu diria, assim, até complementando esse raciocínio, que de fato é um tema que tem vários enigmas, é difícil de responder. Agora, é preciso considerar também o seguinte: desde que o governo Obama decide, né, fazer um movimento em direção à Ásia, isso deixou a China preocupada, né? Obviamente, porque a China quer ter um domínio, uma influência incontestável, ou pelo menos extremamente significativa, no contexto asiático. Então, desses países que você mencionou, Carlos, eu acho que é preciso ter muita atenção na relação China e Japão. Se tem um país que a população, o povo chinês, tem reservas, é o Japão. Por conta da história das invasões do século XIX, que culmina depois e sobretudo o massacre de Nanjing. 300 mil pessoas foram mortas em Nanjing. Isso muitas vezes não é mencionado, né, na história, quando a gente estuda a história do mundo, né, isso fica um pouco lateral. Então, esse é um ponto importante, além da disputa das ilhas Diaoyu, né, pelo segundo nome chinês, ou Senkaku, pelo nome, né, o japonês, né, mas que ali é um ponto de tensão, mas que, na verdade, oculta outras questões. Quando o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe decide fazer uma reinterpretação da Constituição japonesa, de modo a permitir que o Japão possa utilizar suas forças militares em defesa coletiva, ou seja, se algum aliado do Japão for atacado, o Japão poder usar suas forças armadas em defesa, porque até então, depois da Segunda Guerra, o Japão podia ter forças armadas apenas para a sua defesa, não para defender outros. Então, o primeiro-ministro japonês faz uma reinterpretação da Constituição, dizendo agora nós podemos utilizar as forças armadas para defender terceiros. Então, você vê, então, tem a questão da ilha, essa reinterpretação da Constituição, o Japão também começa a se armar um pouco mais, né? O histórico dos dois países, a presença dos Estados Unidos, que tem no Japão um grande aliado. Então, a China está com problemas demais na Ásia,
né, e que estão aumentando cada vez mais, né, para poder, de fato, ela se lançar em preocupações de outros países, num contexto, vamos dizer assim, de preocupação da humanidade. Isso reflete bem o pragmatismo chinês, né? Durante esse mês de outubro, estamos fazendo uma abordagem a respeito da China, por conta do aniversário da Revolução Chinesa de 1949, nesse mês de outubro. E primeiro falamos em um programa anterior a respeito exatamente da Revolução Chinesa e hoje falando a respeito da China atual. Participaram do programa Marcos Cordeiro Pires, doutor em História Econômica e livre-docente em Economia Política Internacional, e Evandro Menezes de Carvalho, doutor em Direito Internacional, a quem eu agradeço pela participação aqui no nosso programa Direito Sem Fronteiras desta semana. E você, amigo da TV Justiça, se quiser assistir a esta e outras entrevistas, pode ir ao site tvjustiça.jus.br. Mande também um e-mail para direitosemfronteiras@stf.jus.br e sugira um tema. Até o nosso próximo encontro. Tchau!